Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo aí dessa sexta-feira. A gente fala ao vivo aí nessa tarde, porque começa agora mais um programa Saúde é Vida. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa discussão aqui pela tela da TV Câmara e, claro, também por meio das nossas redes sociais. A gente está transmitindo esse programa ao vivo, tudo na íntegra, no YouTube da TV Câmara Campinas e também no nosso Facebook. Então fique com a gente, porque tem muito assunto. E antes de falar qual vai ser o tema desta tarde, eu quero lembrar você de casa que a sua participação é sempre muito importante, ainda mais porque a gente está ao vivo e eu quero tirar todas as suas dúvidas. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Faz o seguinte, pega o seu celular aí, anota esse número. Se ao longo do nosso programa surgir alguma dúvida, é só mandar para a gente que o especialista que já está aqui na tela comigo vai tirar para você. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre qual vai ser o tema de hoje. A gente vai falar sobre gravidez. Tá pensando em engravidar, ter um filho, você aí, seu namorado, seu marido? Pois é, saiba que antes de engravidar é bom tomar alguns cuidados. E é sobre isso que a gente vai falar aqui com o médico que está aqui na tela comigo, o Dr. Henrique Costa Cassiano. Ele é ginecologista e obstetra do Hospital São Francisco de Mogi Guaçu. Ele vai tirar todas as dúvidas e falar também de alguns riscos, principalmente se você é muito nova em engravidar. Doutor, antes de falar aqui sobre esse tema, eu quero agradecer a sua participação. O senhor está aí no hospital, tem muito atendimento, a gente sabe, mas fez questão de parar tudo só para tirar as dúvidas de quem está assistindo o nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fabiana, a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho a respeito desse tema tão Doutor, importante. então já vamos falar um pouquinho sobre esse tema, entrando aí na pergunta. Para a gravidez ocorrer tudo bem, o casal precisa se preparar, doutor? Ou falar assim, quero engravidar, já vamos tentar? Ou não, precisa ter uma preparação antes para que a gestação seja tranquila? Olha, Fabiana, você fez uma pergunta e foi muito coerente essa pergunta, porque você perguntou a respeito do casal. E é exatamente isso. O casal precisa se preparar antes. Ao contrário do que todo mundo imagina, que a preparação deve ser feita só pela mulher, o mais recomendado é que o homem também se prepare para a gravidez. Realmente precisa fazer aí um, uma adequada avaliação antes de engravidar, é necessário fazer alguns exames antes de engravidar. É importante também já entrar com algumas vitaminas antes de engravidar. E tudo isso é feito com bastante antecedência. Na verdade, o interessante é que comece a fazer a avaliação com 3 meses de antecedência, para que dê tempo do organismo se preparar de maneira adequada para que essa gravidez ocorra da melhor maneira Doutor, possível. para engravidar, mulher que toma então anticoncepcional, o ideal ela é parar de tomar esse medicamento quanto tempo antes? O senhor disse aí 3 meses de preparação. Parar o anticoncepcional também 3 meses ou é melhor antes? O anticoncepcional com 3 meses está bom, porque com 3 meses, a mulher parando o anticoncepcional, a gente vai conseguir avaliar como está o ciclo menstrual dela, uma vez que para poder engravidar, precisa que tenha um ciclo menstrual bem certinho, que ele esteja ocorrendo de maneira bem adequada também. Então, parar com o anticoncepcional 3 meses antes também é uma boa ideia. Não precisa muito mais do que isso, 3 meses já é o A mulher então suficiente. parou de tomar um anticoncepcional, entrou em um acordo com o marido, vão querer ter filhos. Os exames que tem que fazer é exame de sangue, é um ultrassom, o que que tem que fazer? A mulher e o homem também, doutor? Olha, Viane, isso é uma questão que ainda não existe um consenso tão grande com relação a isso, mas o ideal seria fazer alguns exames de sangue. Nesses exames já vão estar ali sorologias para ver se tem algum tipo de doença que possa ser sexualmente transmissível. Vamos ver, analisar anemias, vamos analisar a tireoide, vamos analisar, fazer um exame de urina também. E o ultrassom também é muito importante para avaliar o útero, ver se existe algum mioma, alguma alteração uterina, alguma malformação uterina. Então, também é importante fazer
ultrassom. No homem, o exame mais importante é o espermograma, porque para ocorrer uma gravidez, para que tenha uma gravidez adequada e essa gravidez ela siga de maneira saudável, é importante também que o espermograma do homem esteja normal. Então é muito importante fazer o espermograma e às vezes é um exame que acaba passando batido, né? Às vezes o casal ele não se atenta a essa necessidade de pesquisar o homem também e é um exame que acaba passando Doutor, batido. decidiu ter um bebê, o casal. A mulher já deve, então, começar a tomar o ácido fólico? O senhor até falou, né, na sua primeira resposta, que tem que tomar aí algumas vitaminas, o ácido fólico é um exemplo? O ácido fólico é um exemplo, inclusive o ácido fólico é o principal deles, né? A principal vitamina que a mulher deve começar a tomar antes. Não só a mulher, também é importante que o homem faça uso do ácido fólico, mas existem outras vitaminas também que a mulher deve usar. O ferro mesmo, né? O sulfato ferroso é um exemplo delas. Além do sulfato ferroso, a mulher pode fazer uso de complexo B, de vitamina C, de vitamina E, vitamina A, enfim, existem várias vitaminas que a mulher pode começar a tomar antes da gravidez, mas sem sombra de dúvidas, a principal dela é o Doutor, ácido para a gente fólico. entender, né, porque muitas mulheres aí tomam ácido fólico, mas na prática não sabe para que ele serve, por que é tão importante, por que tomar antes de ficar grávida? O ácido fólico ele é importante para a prevenção da doença do tubo neural do bebê. Então, existe uma alteração que pode ocorrer na formação do embrião, na formação do feto, e essa malformação ela é decorrente de baixos níveis de ácido fólico no organismo. Então, para prevenir essa formação neurológica no bebê, é necessário começar a tomar o ácido fólico antes de E o engravidar. pai também, tomando ácido fólico, ajuda nessa prevenção? O pai também é importante tomar o ácido fólico também ajuda aí na formação do Doutora, a gente espermatozoide. falou aí de 3 meses, né, para o casal procurar um médico para se preparar para ter essa gestação tranquila. Só que a gente sabe que tem casais que engravidam logo na primeira tentativa. Agora outros ficam aí 1 ano e meio, 2. Tem que continuar tomando esses medicamentos, o ácido fólico, as vitaminas, os suplementos, até conseguir engravidar? Pode continuar tomando as vitaminas, não tem problema mesmo, porque as vitaminas elas são boas não só para a gravidez, né, mas para a vida nossa mesmo. E não existe um limite de tempo. Então a mulher ela pode sim, a mulher não, né, o casal, eles podem sim tomar a vitamina até quando acontecer a gravidez. Não existe um período determinado que ela necessita parar com as vitaminas. Isso levando em consideração que ela está tomando níveis adequados da vitamina, que normalmente é o que a gente tem no mercado mesmo, eles já vêm pronto para isso, então é difícil ocorrer uma superdosagem de alguma Doutor, o senhor vitamina. falou aí acontecer a gravidez. É normal demorar para conseguir engravidar? Até quando é considerado normal? E a partir de quando já é ideal procurar um especialista aí para ver se tem algum outro problema ou tentar uma fertilização? Enfim, até quando é normal? Qual que é esse período? Olha, essa é uma pergunta curiosa mesmo, porque vamos supor assim, ó, o casal ele decide engravidar em um mês específico. Então, o casal vai lá e conversa e fala assim, ó, vamos engravidar no mês de outubro. E vai lá, tem a relação no mês de outubro, no período certo. A chance de ocorrer uma gravidez nesse mês é de mais ou menos 20%. Então não é tão alto assim. Só que quando o casal começa a ter relação no período certo, no decorrer de um ano, essa chance aumenta para 90%. Então, alguns casais realmente conseguem já logo na primeira tentativa engravidar, mas alguns casais não. Então, o segredo da gravidez é você tentar todo mês ali no período certo. Se levar até um ano para engravidar, tá tudo bem, isso é o normal. Agora, se passou um ano, a gravidez não aconteceu, aí precisa procurar um especialista na área de E doutor, na fertilidade. internet a gente encontra de tudo, né? Tem muito site que fala lá, alimentação também ajuda, a mulher que quer engravidar, o homem que quer engravidar.
Isso é verdade? Tem alimentos que contribuem aí, que dão um empurrãozinho? É verdade, Viane, é verdade sim. A alimentação saudável hoje, ela é fundamental para a nossa saúde de maneira geral, mas uma alimentação saudável, de maneira geral, ela é anti-inflamatória, então ela ajuda a desinflamar o organismo. Isso pode ajudar também numa gravidez. Além disso, a alimentação saudável vai evitar doenças que são inerentes à má alimentação. Então, uma alimentação saudável vai melhorar uma alteração metabólica, a alimentação saudável ela evita, por exemplo, uma resistência insulínica, ou então ela ajuda a melhorar uma resistência insulínica, a alimentação saudável ela ajuda, por exemplo, numa desbiose intestinal, e tudo isso são fatores que podem influenciar na O senhor falou aí da gravidez. alimentação saudável, mas também tem aquela que prejudica, doutor. Café, bebida alcoólica também acabam atrapalhando nesse momento de engravidar? Pode atrapalhar. Tanto é que com bebida alcoólica, tabagismo, hoje a gente considera que não existe nível seguro para o uso dessas substâncias. Então, antigamente falava-se que podia fumar até 4 cigarros por dia, ou falava-se que podia tomar um copo de vinho por dia. Na gravidez, isso não é verdade. Hoje a gente sabe que não existe níveis seguros para o uso de bebida alcoólica ou tabagismo na gravidez. O café é uma exceção. O café, hoje, já existem trabalhos que mostram que você tomar até uma xícara de café por dia não vai trazer risco para a gravidez. Mas é bom lembrar que o exagero não faz bem, né? Então, você exagerar, tomar aquela garrafa de café no decorrer do dia, isso realmente vai prejudicar a gravidez, pode prejudicar o bebê, então é interessante manter os níveis adequados aí do uso do café A gente está falando, durante o o senhor dia. falou aí durante a gravidez, mas antes, o álcool, o tabagismo, até o café podem prejudicar o processo dela estar tentando engravidar? Pode sim. A bebida alcoólica, principalmente, né? A bebida alcoólica, principalmente em excesso, ela pode sim interferir na ovulação, na fertilização. E no homem, isso também é uma realidade, né? O tabagismo, bebida alcoólica, o uso de drogas ilícitas, essas substâncias, elas diminuem a qualidade e a quantidade de espermatozoide no homem. Então, é necessário, quando o casal quer engravidar, deve-se cortar a bebida alcoólica, tabagismo, drogas ilícitas, e o café segue a mesma premissa da gravidez. Também não é bom exagerar no A uso gente do falou café. aí de algumas alimentações, né, de alguns hábitos como a bebida alcoólica, o tabagismo. Doutor, obesidade também pode prejudicar o casal que está tentando ter filhos, isso tanto o homem quanto na mulher? Pode prejudicar sim, Viviane. Hoje a gente já sabe também, né, que a obesidade, ela também interfere na alimentação pelos mesmos motivos que eu falei que precisava ter uma alimentação saudável, né? Então, a pessoa obesa, ela tem mais chance, por exemplo, de ter uma pressão alta, ela tem mais chance de ter uma diabetes, ela tem mais chance de ter um ovário policístico, e isso tudo interfere na ovulação, interfere na fertilidade, interfere, inclusive, na fertilização desse óvulo. Então, de maneira geral, a gente pode falar que a obesidade é sim um fator que pode atrapalhar a gravidez. E é interessante, Viana, porque todo mundo fala assim, mas eu conheço uma pessoa que está ali obesa, engravidou, minha vizinha, ela está com sobrepeso, engravidou. É que não é impossível que engravide nessa situação, mas pode sim dificultar, dependendo da situação, dependendo do quadro clínico da paciente, ela pode ser obesa e cursar com infertilidade, e de repente, quando ela emagrece, ela consegue engravidar. Então, a obesidade é sim um fator que contribui para uma deficiência A gente da está aí gravidez. falando, né, para você de casa que está querendo engravidar, está querendo ter filho, quais os cuidados, as orientações que deve ter antes, né, de engravidar. Doutor, a gente falou de alimentação, a gente falou então de tabagismo, álcool, até de obesidade. Agora a gente tem muito falado de vacina, né, principalmente aí por causa da pandemia de Covid-19, então todo mundo foi lá dar uma olhadinha na caderneta de vacinação para saber se está em dia. A mulher que quer engravidar também precisa estar com a caderneta em dia? Precisa estar com a caderneta em dia, sim.
Assim, o principal objetivo da vacinação é evitar doenças, né? E na gravidez, isso é especialmente necessário. Realmente, a mulher que vai engravidar, ela precisa deixar as vacinas delas em dia. Isso porque existem várias doenças que são facilmente prevenidas através da vacinação, mas que se elas acontecem na gravidez, elas podem ser muito prejudiciais, tanto para o bebê quanto para a gestante. A febre amarela é um exemplo Doutor, delas. e a gente está falando de gravidez. Eu queria entender com o senhor para saber se existe, né, idade certa para engravidar. Tem isso? Existe sim. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista fisiológico, o melhor período para engravidar seria entre os 20 e os 30 anos de idade. Existem até alguns trabalhos que falam que a melhor idade para engravidar seria entre 25 e 28 anos de idade. Mas, de maneira geral, o melhor período ali é entre os 20 e os 30 anos de idade. Isso porque a mulher ela vai estar no auge da sua fertilidade, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a mulher nasce e no decorrer da vida dela, a quantidade de óvulos que ela tem vai só diminuindo, né? Então, a mulher ela tem ali 2 milhões de óvulos quando nasce e já na puberdade, quando ela começa a menstruar, a quantidade de óvulos já são por volta de 400 mil. Então, do ponto de vista fisiológico, o melhor período para engravidar seria entre 20 e 30 Doutor, e anos de o idade. homem também tem uma idade aí? O homem também tem uma idade fértil, só que o do homem vai um pouquinho a mais do que o da mulher, né? O homem ele fica fértil, mesmo que a gente pode considerar que o homem está bem fisicamente, e a parte fértil do homem até uns 40 anos de idade, em alguns casos até 45, inclusive até 50 anos já é cogitado hoje na literatura. Mas o ideal mesmo seria que engravidasse também até os Doutor, 40 só anos que o de que a gente idade. vê na prática, né, que as pessoas estão cada vez mais deixando para ter filho aí mais tarde, né? Tem uma idade máxima, fala, ó, até aqui dá para ter filho, depois vamos evitar? Não existe uma idade máxima, Viviane. Hoje, inclusive, a gente vê realmente aí as mulheres tendo bebê cada vez mais para frente, né? Cada vez mais velhas. A gente tem um exemplo, por exemplo, da Dira Paz, que engravidou, se eu não me engano, com seus 45 anos de idade. Então, não existe um limite. Mas é importante a gente salientar que quanto mais para frente for essa gravidez, mais riscos vai ter. E isso não tem muito como melhorar essa estatística, porque igual eu disse, isso tem relação com os óvulos da mulher, né? Conforme vai passando o tempo, os melhores óvulos vão sendo recrutados e vão ficando os piores óvulos para trás. Então, quando a mulher já está acima dos seus 40 anos de idade, a qualidade dos óvulos já não é mais a mesma. Então, existe mais chance de malformação fetal, existe mais chance, de repente, de acontecer um aborto espontâneo. Então, isso dificulta também a gravidez. Mas não existe um limite de tempo para a Doutor, mulher você engravidar. explicou aí a questão dos óvulos e com o corpo da mulher. Muda alguma coisa ela engravidar, o senhor disse aí até os 30 anos, e depois dos 40, qual que é a diferença? O que acontece com o corpo da mulher? Quanto mais ela vai deixando para frente aí para engravidar? Quais os riscos? Pode ter riscos também para o corpo? Pode ter risco sim, Viane. Isso porque os hormônios da mulher mudam muito também, e a questão anatômica também, né? O corpo da mulher muda muito. Existe uma tendência maior da mulher acima dos 40 anos ter mais acúmulo de gordura. O útero, né? A camada de dentro do útero, que é o endométrio, ele pode sofrer também alterações no decorrer da vida da mulher e já não está mais tão adequado acima dos 40 anos de idade para ela engravidar. Isso também aumenta a chance, de repente, de uma hipertensão durante a gravidez, aumenta a chance de uma diabetes gestacional durante a gravidez, isso porque o corpo da mulher ele já não está tão adequado para receber uma gravidez como estava com seus 30 anos de Doutora, a gente idade. está aqui ao vivo no Saúde é Vida pela tela da TV Câmara Campinas. Vou pedir para o pessoal do corte colocar o nosso WhatsApp aí. Você de casa também pode participar
enviando perguntas. E olha só, doutor, eu vou cortar a sua resposta aí para fazer a pergunta da Angélica do Jardim Aurélia. O senhor já até tocou um pouquinho nesse assunto. Por que é mais difícil engravidar depois dos 40? Olha, Angélica, é como eu disse, a principal questão aí está nos óvulos da mulher. Como ela vai, no decorrer da sua vida, recrutando sempre os melhores óvulos, os piores vão ficando para trás. E acima dos 40 anos de idade, a qualidade do óvulo da mulher já não é mais a mesma. E é isso que dificulta. Na verdade, esse é um dos fatores, mas acredito que seja o principal fator aí para dificultar a gravidez acima dos 40 Doutor, quem tem anos. mais de 40 anos pode tentar uma inseminação, uma fertilização? Pode. E aqui no Brasil a gente tem a opção até da ovodoação. O que isso significa? Às vezes a mulher quer engravidar lá com seus 45 anos de idade, 46, enfim, e ela já não tem mais óvulos, então ela tenta capturar, o médico ele faz um tratamento para tentar recrutar alguns óvulos dela, mas não consegue recrutar nenhum. Então essa mulher pode fazer uso da ovodoação. Então ela pega um óvulo de uma outra mulher e pega o espermatozoide do marido, fecunda e coloca esse óvulo fecundado na paciente ali com seus 45 anos. Então, isso também é uma opção aqui no Brasil. A gente tem essa opção, de repente, de usar o óvulo de outra mulher para gerar a Doutor, gravidez. mais perguntas aqui que estão chegando, olha só. É verdade que quem toma pílula anticoncepcional durante muitos anos tem mais dificuldade para engravidar? Luísa do Campos Elíseos. Luísa, boa tarde. Excelente pergunta você fez, Luísa, porque isso aí realmente é uma coisa que a gente ouve muito, né? É bem comum você ouvir a pessoa falar assim: ah, eu tomei anticoncepcional durante 20 anos, aí eu fui engravidar e não consegui. Mas, na verdade, não tem relação. O tempo de uso do anticoncepcional não tem relação. O problema maior é a idade. Então, a mulher, ela toma lá anticoncepcional durante 20 anos e vai querer engravidar com seus 40 anos de idade, por exemplo. Aí, o que dificulta mais não foi o tempo de uso do anticoncepcional. O que dificulta mais é a idade. Porque uma coisa também importante é que o anticoncepcional, ele não preserva a fertilidade. Apesar do anticoncepcional não deixar a mulher ovular, ele não vai estar prevenindo, ele não vai estar reservando mais folículos, não vai estar reservando mais óvulos no ovário da mulher. Então, o que dificulta mais é a idade e não o tempo de uso do Doutor, uma anticoncepcional. curiosidade. Existem aí vários tipos, né, de contraceptivos. Influencia ou não? Porque cada um tem uma quantidade de hormônio. Isso pode influenciar ou também nada a ver? Como o senhor disse, é a idade que realmente vai dizer se vai dar para engravidar ainda ou não. A quantidade de hormônio que tem num determinado anticoncepcional ou num determinado método contraceptivo, né? Porque existem outros métodos hormonais além da pílula, que é a mais comum. A quantidade de hormônio não vai interferir na fertilidade da paciente, mas a quantidade de hormônio pode interferir em outras coisas. Então, de repente, um hormônio com mais dosagem hormonal em determinada paciente pode fazer ela ter mais efeitos colaterais. Um anticoncepcional com um determinado tipo de hormônio pode fazer com que outra paciente tenha outros efeitos colaterais. Mas do ponto de vista de fertilidade, o anticoncepcional ele não vai interferir em questão de diminuir a fertilidade da mulher. Ele vai deixar a mulher infértil, entre aspas, né? Mas ele vai deixar a mulher sem engravidar só no período de uso do anticoncepcional, só enquanto ela estiver usando esse anticoncepcional. Depois que ela parou, independente da dose hormonal do anticoncepcional que ela fazia uso, ela volta normalmente à fertilidade Entendi. dela. Lembrando então você de casa que a gente está ao vivo aqui com o Dr. Henrique Costa Cassiano, ele é ginecologista e obstetra. Doutor, ainda tem pergunta chegando aqui, olha só. A gente falou um pouquinho de alimentação, né? Tá perguntando aqui da Chácara da Barra a Priscila, o que é extremamente proibido comer para engravidar aí ou durante a gravidez? Olha,
Olha, o proibido, proibido mesmo, com relação à alimentação, não tem nada, assim, eu vou falar para você que, ó, isso aqui é proibido, você não pode comer de jeito nenhum. Mas tudo que você for fazer uso tem que ser de maneira adequada. Uma coisa que todo mundo sempre pergunta é com relação aos junk foods, né? Que são os fast food da vida. Você pode um dia ou outro fazer um uso, de repente você está lá com vontade de comer um lanche ou alguma coisa assim. Você pode, você só não pode fazer uso desse tipo de alimento todos os dias. O que realmente não deve usar é bebida alcoólica, tabagismo e principalmente drogas Doutor, e ilícitas. comida japonesa, comida crua, peixe cru? Isso pode. Ó, falando agora com relação assim, ó, à tentativa da gravidez, antes de engravidar, não tem problema fazer uso do peixe cru. Isso aí é uma coisa que todo mundo pergunta e é bem curioso, porque se não pudesse comer comida japonesa, ninguém ia poder engravidar no Japão, né? Porque para eles lá é só comida. Então você pode sim fazer o uso da comida japonesa. A carne crua, a carne de boi, a carne de porco, de repente se ela tiver um pouco mais crua, durante a tentativa da gravidez, é importante tomar um pouquinho de cuidado, mas ainda assim pode fazer uso. Agora, se você for suscetível à toxoplasmose é uma doença que é transmitida pelas fezes do gato, mas que a gente também pode pegar ela através da alimentação. Então, se você for suscetível à toxoplasmose, aí é melhor evitar carne crua e tanto no período antes de engravidar quanto no período da Doutor, gravidez. Agora, o peixe não entendi. tem Doutor, problema. mais uma pergunta aqui da Luísa do Campos Elíseos. Ó, peraí, não. Não é da Luísa, não, doutor. É da Maria do Bairro Bosca, da Luísa eu já fiz. A pessoa que desenvolve diabetes gestacional obrigatoriamente pode ter diabetes após a gravidez? E pegando o gancho da pergunta aqui da Maria do Bairro Bosque, quem tem diabetes antes de engravidar, como que deve ser o cuidado também? Olha, quem desenvolve a diabetes na gravidez, ela pode manter essa diabetes depois da gravidez, mas não é uma obrigatoriedade. Então, não necessariamente essa diabetes vai continuar depois da gravidez. Às vezes, e na maioria das vezes, depois que o bebê nasce, a glicemia ela acaba se controlando e a paciente não tem necessidade de manter o tratamento para diabetes depois da gravidez. Agora, quem já tem a diabetes, isso sim precisa de um cuidado especial, principalmente para alimentação. Então, quem já tem a diabetes, quem já faz tratamento para diabetes, precisa manter os níveis glicêmicos, tem que fazer um tratamento muito adequado para manter os níveis glicêmicos normais e não colocar essa gravidez em risco. Durante a gravidez, essa paciente que ela já tem diabetes, também é necessário fazer vários exames, também é necessário fazer um acompanhamento um pouco mais próximo, fazer um acompanhamento um pouco mais ali delicado com relação a essa gravidez, para que essa diabetes não piore, né, durante o período Doutora, a gente está gestacional. falando aí ó, sobre orientações para quem está pensando em engravidar e quer ter uma gestação aí tranquila. Só que veio aqui uma pergunta da Laura, do Satélite Íris. Em caso de gravidez não planejada, a falta de vitaminas, como o senhor citou, o ácido fólico durante toda a preparação, pode comprometer o desenvolvimento do bebê? Pode comprometer, mas não é tão comum assim disso acontecer. A gente, por mais que a gente assim, oriente a fazer uma gravidez planejada, o mais comum é que a gravidez aconteça sem querer, um descuido tal, e a gravidez ela acaba acontecendo de maneira inesperada. Mas na imensa maioria das vezes, graças a Deus, essa gravidez ela vai para frente, é uma gravidez que acontece, que ela vai cursando dentro da normalidade. A chance de ter alguma coisa errada ainda é pequena. Quando você faz o tratamento antes de engravidar, você minimiza a chance de acontecer alguma coisa errada. Mas mesmo quando a gravidez acontece de maneira inesperada, na maioria das vezes ela vai seguir Doutor, normalmente. chegaram perguntas também de alguns homens aqui, olha só. Homens que tomam anabolizante
tem dificuldades para ser pai, o João Henrique, do bairro Nova Campinas. Tem dificuldade, João Henrique. O que que acontece? O anabolizante, ele é testosterona, né? Então, quando o homem faz uso de um anabolizante, ele está fazendo uso de testosterona. E aí existem as variações da testosterona, né? Enantato de testosterona, cipionato de testosterona. Isso aí são ésteres que a farmácia desenvolveu para que a testosterona tem uma duração mais longa no organismo e tem um potencial anabólico também mais longo dentro do organismo. Mas do ponto de vista de fertilidade, essa testosterona ela pode prejudicar muito, porque a partir do momento que o homem ele está recebendo uma testosterona exógena, então a partir do momento que o homem está recebendo uma testosterona que vem de fora, o testículo para de produzir testosterona. O testículo também vai parar dessa forma de produzir espermatozoide. Então, a testosterona, ela realmente diminui a fertilidade do homem. Existem aí alguns homens, algumas pessoas que fazem uso de uma determinada testosterona e aí fica um tempo sem fazer uso dessa testosterona e faz o que o pessoal chama de TPC, né? Que é aquela terapia pós-ciclo. E essas pessoas, elas até podem ainda ter uma fertilidade ali que seja capaz, de repente, de engravidar. Mas, de maneira geral, a testosterona interfere, sim, na fertilidade Doutor, o masculina. senhor falou um pouquinho aí da idade ideal para se ter filhos, né? Mas a gente sabe, a gente até que já comentou aqui que a mulher tem deixado sempre para mais para frente, né? Para depois ter filhos. Só que também acontece o contrário, né? A gravidez precoce. Existe risco também para menina, acho que não é nem mulher, né? Para menina ainda, doutor? Existe risco, Viviane. A Organização Mundial de Saúde considera como sendo gravidez precoce aquela que ocorre até 19 anos, entre os 10 e os 19 anos ali. Na maioria das vezes, a gravidez que mais preocupa é aquela que acontece em adolescentes mesmo. Tem mais riscos físicos para a gestante, porque o corpo dela não está preparado para receber uma gravidez. Então, tem mais riscos ali de uma prematuridade, tem mais riscos da bolsa romper antes da hora, tem mais riscos de entrar em trabalho de parto antes da hora, tem mais risco dela desenvolver também pressão alta, porque o fluxo sanguíneo ali da placenta pode ser prejudicado e dessa forma pode alterar a pressão da gestante adolescente. Além disso, também tem riscos para o bebê. O bebê às vezes não cresce de maneira adequada, então acaba tendo um baixo peso ao nascer. O bebê ele tem mais risco, por exemplo, de malformação fetal, de não crescer de maneira adequada e não se desenvolver de maneira adequada. Tem riscos também sociais envolvidos nisso, né? Porque a gestante adolescente, na maioria das vezes, ela precisa sair do trabalho, ela precisa sair da escola, não consegue continuar os estudos. Além disso, tem uma pressão muito grande da sociedade em cima das meninas, das adolescentes que acabam engravidando. Tem também alterações psicológicas, né? Porque a gestante adolescente tem mais risco aí de depressão pós-parto, ela tem mais risco de repente, desenvolver uma baixa autoestima. Então, a gravidez na adolescência, ela realmente vem cercada aí de riscos, é uma gravidez que exige bastante cuidado da nossa parte e da parte dos familiares também, da parte da Doutor, o senhor sociedade falou também. aí até 19 anos é considerado uma gravidez precoce, né? Dando uma olhadinha na internet sobre esse tema, eu achei um texto que falava que 10 a 14 anos apresenta ainda mais risco, essa é verdade? Essa é a verdade, porque de 10 a 14 anos é esse período em que realmente o corpo da gestante não está, o corpo da adolescente ainda não está mesmo preparado para receber uma gravidez. A partir dos 14 anos, já fica mais fácil, o corpo ele já está um pouco mais desenvolvido. Ainda não é o ideal, mas ele já está um pouco mais desenvolvido. Realmente, antes dos 14 anos, é uma gravidez mais Mesmo, né, complicada. com toda a menstruação, tudo, o corpo ainda não está preparado. Mesmo com a menstruação. Tanto é
que não é incomum você ver as meninas entre 10 e 14 anos tendo alterações menstruais. Então, às vezes elas não menstruam todo mês certinho, tal, e isso acontece porque o corpo ainda está se amadurecendo, né? As meninas hoje, elas estão mesmo muito desenvolvidas, mas você vê a questão da mama ainda está em desenvolvimento, toda a questão de crescimento da adolescente também ainda está em desenvolvimento, então não seria, mesmo que ela tenha menstruação, não é o período adequado Doutora, para ainda vou engravidar. voltar nesse assunto, é que acabou de chegar mais uma pergunta aqui da Maria Cláudia do Cambuí. A mulher que tem o chamado útero invertido, é verdade que não pode engravidar? Existe tratamento? Não, a mulher que ela tem o útero invertido, ela pode sim engravidar. E a partir do momento que ela engravida, a gravidez ela vai se desenvolver de maneira normal, como aquela mulher que tem o útero na posição normal, aquele útero antiverso flexão. O que acontece, às vezes, é que pode ter uma dificuldade para engravidar, mas isso também é bem relativo. Alguns autores falam que existe uma dificuldade de engravidar em quem tem útero retrovertido, e outros autores falam que não existe nada, que a gravidez ela não vai ter dificuldade nenhuma para acontecer. Mas quem tem o útero em retroversão, quem tem o útero virado para trás, pode sim engravidar sem Doutor, problema nenhum. voltando então Pode falar. Inclusive, só apertando um pouquinho, né? Inclusive, durante a gravidez, o útero ele vai crescer normalmente, ele vai ficar na posição normal que ele tem que ser, então não interfere em nada durante a gravidez a questão do útero ser viradinho Doutor, para já então trás. voltando para a gravidez precoce e pegando esse gancho aí da sua última resposta, o corpo da menina que tem lá seus 13, 14, 15 anos, vai levar essa gravidez, ele vai se adaptando também para o bebê crescer dentro dela, vai ter espaço se ela for uma criança, uma adolescente aí, 13, 14 anos, como que é? O corpo ele vai sim se adaptando, ele também vai, de certa forma, crescendo, mas ainda assim, mesmo tendo todas essas adaptações do corpo, às vezes não é o suficiente para que uma gravidez chegue até o final, por exemplo. Então, é muito comum numa gravidez adolescente o bebê nascer antes da hora, né? Isso porque o corpo realmente não está adaptado ali a receber essa gravidez. Por mais que ele tente se adaptar, às vezes não é O o senhor falou aí de suficiente. vários riscos, né? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia também fazem parte aí dessa lista? Também fazem parte da lista. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, elas são alterações pressóricas que acontecem durante a gravidez. Então, a gestante adolescente, aí ela realmente tem mais chance de ter essa alteração da pressão. Então, uma gravidez na adolescente pode sim cursar com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, e não é tão incomum que isso Doutor, aconteça. a gente está falando das meninas que já podem engravidar aí, algumas até com 10, 11 anos, e os meninos, eles podem engravidar a menina a partir de quantos anos? Uma curiosidade. O menino, a partir do momento que ele tenha espermatozoide o suficiente, ele já pode engravidar. E isso também acontece aí na adolescência. Lá para os seus 12 anos, o menino ele já tem espermatozoide o suficiente para engravidar. 12, 13 anos já começa a ter uma quantidade considerável de Doutor, espermatozoide. aconteceu a gravidez precoce. Como que é o parto? Pode ser normal? Sempre vai ter que ser recomendado uma cesárea? Como que é na hora do bebê nascer? Então, a gravidez precoce, ela tem mais chance de evoluir para uma cesárea. Quando a gente vai ver do ponto de vista de estatística mesmo, a gente vê que a gravidez na adolescência tem mais chance, sim, de evoluir para uma cesárea. E isso se deve a vários fatores. Por exemplo, aí a pressão alta mesmo. Às vezes a pressão a gente não consegue controlar e de repente tem que fazer uma cesárea de urgência. Às vezes a questão da bolsa romper antes da hora, não tem como ali de repente fazer uma indução, ou então a indução não vai e acaba sendo feita uma cesárea por conta disso. Então, na maioria das vezes, acaba evoluindo para uma cesárea. Se de repente a gestante ela entra em trabalho de parto, ela dilata perfeitamente e ela tem as condições de ter um parto normal, pode sim evoluir para um parto normal sem problema nenhum. Então,
Então, não existe uma contraindicação ao parto normal por questão da idade da paciente, mas em alguns casos acaba evoluindo mesmo para A cesárea. grávida novinha aí, de 12, 13, 15, também produz leite normalmente, doutor? Produz leite normalmente. Depois que tem a gravidez, depois que acontece o parto, existe a produção de um hormônio no organismo que vai favorecer a lactação. E é o mesmo hormônio, inclusive, que faz a contração uterina. Então, a menina, mesmo ela sendo nova, ela tem sim produção de leite depois E do doutor, o senhor parto. já até comentou um pouquinho, né? Não é só problema, risco para a parte física, né? Para o corpo da menina. O psicológico também mexe muito. Por isso, evitar a gravidez precoce é essencial. E não só isso, né? Eu acredito que é uma coisa que eu oriento todas as pacientes, independente da idade, mas a gestante adolescente eu oriento muito fazer um acompanhamento também com o psicólogo. Tem três coisas que eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Que é psicólogo, atividade física e nutricionista. Todo mundo deveria passar com um psicólogo, fazer alguma atividade física e passar com um nutricionista. Em especial as adolescentes aí que acabam engravidando. Esse tratamento psicológico é fundamental para o bom desenvolvimento e também para depois, quando o bebê nasce, principalmente, né? Porque muda a vida da gestante de como um todo, né? Então muda muito a vida dela e às vezes esse acompanhamento psicológico ele acaba sendo Doutor, a fundamental. menina menstruou pela primeira vez, o ideal já é procurar um ginecologista até para se orientar, saber o que está acontecendo e o que vai acontecer com o corpo dela a partir daquele momento? Eu acho que sim. Isso aí é uma orientação que está sendo cada vez mais difundida, né? Sempre tem aquela dúvida, fala, doutor, quando eu começo a levar minha menina no médico, quando eu começo a levar minha filha no médico, ou então até quando eu levo no pediatra e a partir de que idade eu levo no ginecologista. Então, o interessante é exatamente isso, na menstruação, a partir do momento que a menina começa a menstruar, já pode levar ela para o ginecologista. Não só para ver se está tudo bem com essa menstruação, com o corpo dela, mas também para dar orientações, né? Para o ginecologista explicar como vai ser daqui para frente, como vai funcionar o organismo dela, o que é bom fazer, o que é melhor evitar. Enfim, é interessante mesmo que leve a menina a partir da primeira menstruação já ao Doutor, e para ginecologista. quem está querendo ter filho aí, qual que é a dica, orientação, conselho de médico que o senhor dá para se preparar para ter uma gestação aí tranquila, para ter um bebê saudável? Olha, por mais trivial que possa parecer, do meu ponto de vista, o principal, atividade física e alimentação, são fundamentais para um bom desenvolvimento da gravidez. Não só isso, né? Atividade física e alimentação saudável é bom para a nossa vida como um todo, mas para a gravidez eu acredito que seja os principais pontos aí. Isso aí também não podemos esquecer das vitaminas que devem começar antes, que também são Tá aí, então, o fundamentais. recado do Dr. Henrique Costa Cassiano, ginecologista e obstetra, ele que trabalha no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu, parou todos os atendimentos só para atender a gente nessa tarde de sexta-feira. Doutor, muito obrigada, viu? Tenho certeza que foi uma participação muito rica, ajudou muita gente que está aí querendo ter filho. Foi muito importante aqui a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Viviane. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estarei sempre disposto para novas Pode ter certeza que participações. vai chegar o convite em breve para o senhor, viu? Muito obrigada. E Eu que você de agradeço. casa não saia daí, porque o Saúde é Vida continua no próximo bloco. A gente falou um pouquinho aí para você que está tentando engravidar e quer ter uma gestação saudável. Só que depois, no próximo bloco, o recado é para você que está querendo aí evitar uma gravidez. Quais são os melhores métodos contraceptivos? A gente vai falar no próximo bloco, não saia daí. Voltamos já já.
Saúde e Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia ao longo desta edição. Lembrando que você pode acompanhar este programa ao vivo, claro, aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais. A gente está transmitindo tudo pelo YouTube da TV Câmara Campinas e também pelo nosso YouTube. E lembrando também que você pode participar enviando perguntas. Tá vendo esse número que vai aparecer agora no seu vídeo? Ele é o nosso WhatsApp. Pega seu celular, anota aí. Se no decorrer aqui da minha conversa com a especialista tiver alguma dúvida, manda pra gente que na hora ela responde. Agora voltando ao tema de hoje, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre gravidez. Os cuidados que o homem e a mulher devem ter antes de engravidar para que a gestação ocorra aí de maneira tranquila. Falamos também um pouquinho sobre o perigo da gravidez precoce e também da gravidez tardia. O recado foi para quem está querendo ter filho e agora o recado é para quem não quer ter filho. Por isso, a gente convidou, olha só, a médica que está aqui na tela comigo é a Isabela Nelly Machado. Ela é ginecologista obstetra e coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas e é ela que vai falar quais são os métodos, o que utilizar, qual é o certo, o errado, tem perigo ou não? Doutora, antes de tirar as nossas dúvidas, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Saúde e Vida Parou Tudo, só para falar com a gente ao vivo nessa tarde de sexta-feira. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, um assunto tão importante e vou tentar esclarecer para quem está nos assistindo, para vocês aí, o que a gente pode ter de melhor aí nesse assunto que é tão importante. Doutora, então para a gente entender, a mulher pode engravidar a partir de qual momento ficou menstruada pela primeira vez, já pode engravidar? Na teoria, sim. Você está dizendo a primeira vez, lá na primeira menstruação da adolescência, teoricamente, sim. A gente sabe que nos primeiros 2 anos de funcionamento do eixo, né, de funcionamento do sistema reprodutivo, não está funcionando tudo 100%, é como se fosse um empreendimento novo, né, no sentido assim de o carro está pegando ali, mas teoricamente sim, então já é um momento para se preocupar. Doutora, e a menina virgem também pode engravidar? Pode. A menstruação ele é um grande marcador de que o sistema, o eixo da ovulação já está funcionando. Mas em algumas mulheres, em algumas meninas, muitas vezes o eixo hormonal que libera a ovulação começa a funcionar antes que desça a menstruação, a primeira menstruação. Então a gente tem que ficar atento a outros sinais que o eixo está funcionando. Os sinais que a gente chama de sexuais secundários, mama, pelos, que se a mulher já mostra que ela tem esses sinais desenvolvidos, teoricamente já existe o risco de gravidez, mesmo antes de surgir a primeira E menstruação. doutora, a gente sabe que existem aí vários medicamentos, vários métodos, né, para evitar a gravidez. Como a senhora disse aí, pode acontecer logo na menina novinha. E esses medicamentos e esses métodos, a partir de qual idade ou em qual momento da vida da mulher ela pode começar a utilizar? É uma boa pergunta, mas na verdade, o que a gente tenta evitar, vamos falar do que a gente não deve utilizar, né? Os métodos de barreira não têm limite de idade, então são os mais indicados para logo de início. Então vamos imaginar uma menina bem novinha que começou agora a sua vida sexual, e junto praticamente com a vida sexual, né, no sentido hormonal, né, começou a ter suas primeiras menstruações e já começou a atividade sexual, ela deve usar os métodos de barreira. Nos primeiros 2 anos de ciclos menstruais, a gente tenta evitar os métodos hormonais. Veja bem, não é uma contraindicação absoluta, mas como o eixo dos hormônios está começando a funcionar, a gente tenta evitar essa sobrecarga hormonal. A gente daria preferência para os métodos não hormonais. Entendi. Doutora Isabela, a gente está aqui ao vivo dentro do Saúde é Vida. Doutora, a gente está ao vivo, a gente está com um pouquinho de delay com a doutora Isabela, por isso a gente vai dar uma reiniciada aqui no sistema
para que esse delay saia e vocês de casa entendam a informação de maneira bem correta. Foi coisa rápida, a nossa equipe já trocou tudo aqui, já agilizou a internet. Doutora Isabela, então, ela que está conversando com a gente, Nelly Machado, ela é ginecologista e obstetra, está falando com a gente aí sobre os métodos contraceptivos. Doutora, agora a gente já diminuiu aquele delay, programa ao vivo é assim mesmo. Doutora, pesquisando aqui na internet, como a gente já disse, né, são vários os métodos. Vamos tentar detalhar aí um pouquinho. Eu peguei alguns aqui, a senhora me fala se são esses mesmos. Pílula anticoncepcional. Ela evita a gravidez. É a mais famosa, a mais utilizada? É a mais famosa, vamos dizer assim, porque é a mais antiga de experiência. Mas quando a gente fala de pílula, a gente está jogando aí um grupo ainda muito grande, tá? Mas vamos dizer, pílula anticoncepcional são todos os métodos que são tomados em forma de comprimido pela boca, via oral. Mas mesmo dentro desse grupo chamado pílula anticoncepcional, existem vários tipos. Existem as pílulas de um hormônio só, existem as pílulas com a combinação de dois hormônios, existe a pílula com intervalo, pílula sem intervalo para menstruar. Então, nesse grupão aí tem vários tipos, mas sim, as pílulas acho que são desde a década de 60, né, são as mais utilizadas e por isso ganha aí tanto esse destaque. Doutora, já que tem tanta opção, como que a mulher escolhe qual é a melhor para ela? É certo só ir na farmácia, eu quero uma pílula ou não? Essa indicação tem que vir de um especialista? Então, ótima pergunta. Justamente por ter vários tipos de hormônios e vários tipos que a gente chama de esquemas, né? Existe o esquema que toma contínuo, existe o esquema que toma contínuo e menstrua, o esquema que toma contínuo e não menstrua, existe o esquema com estrogênio e progesterona, existe o esquema só com progesterona. Então, o ideal é que a escolha do método seja individualizada. Não é bom assim, eu vou tomar isso que a minha amiga toma, minha vizinha toma e ela gosta, então vai dar certo para mim. Não. Existem critérios que a gente chama de critérios de elegibilidade, né? Quer dizer, para cada mulher a característica de vida dela, a característica clínica dela, fala, não, é melhor usar esse tipo ou é melhor usar aquele outro tipo. Doutora, a gente falou então um pouquinho sobre a pílula. Existe também implante anticoncepcional? Isso, existe o implante, no Brasil a gente tem um implante, quando a gente fala implante, é um pellet, né, um dispositivo que a gente coloca no subcutâneo, debaixo da pele, a gente coloca nessa região aqui do antebraço, né, do braço, e a gente coloca, não é uma cirurgia, tá? É um pequeno procedimento, apenas os profissionais que são treinados devem fazer esse procedimento, mas é um implante que põe na gordurinha do braço, dura por 3 anos. E ele vai liberando o hormônio. É assim que funciona? Ele libera isso, ele libera pequenas quantidades de hormônio aos poucos. O hormônio ele fica, vou explicar de uma maneira assim mais fácil, ele fica grudado no plástico, né? O plástico que é o dispositivozinho que é inserido, e aí por dia ele vai liberando esse hormônio. A pessoa, a mulher que escolhe esse tipo, né, de método, o implante, ela chega a menstruar ou não? Esse implante que a gente tem, ele é só de progesterona. Existe um grupo de mulheres que usa esse implante e fica sem menstruar, mas não há como prometer que vai ficar sem menstruar. Isso depende um pouco da resposta individual de cada uma. Varia aí de 20 a 40% das mulheres que usam esse implante ficam sem menstruar. Esse implante é muito bom, por isso uma das coisas que a gente leva em consideração quando a gente vai escolher o método é o estilo de vida da paciente. Então, por exemplo, a paciente fala, nossa, eu não consigo lembrar de tomar a pílula todos os dias, porque o comprimido ele é diário, precisa tomar todos os dias. Para essa mulher, esses métodos que não precisa da lembrança diária é perfeito, né? E aí entra, no caso aí, os implantes. Doutora Isabela, também tem o dispositivo intrauterino, é o famoso DIU?
Exatamente. Aí os DIUs, existem vários tipos de DIU. O DIU também é um, vamos dizer assim, é um plástico, só que esse, em vez da gente inserir debaixo da pele, ele é colocado dentro do útero, por isso que é intrauterino. No Brasil, a gente tem vários tipos. Os mais conhecidos é o DIU, o T de cobre, que ele libera pequenas quantidades de cobre. A gente tem o multiload. E existem os DIUs que têm hormônios, porque esse T de cobre multiload, eles são, a gente chama de inertes, eles não liberam hormônio, eles liberam outras substâncias. E tem os hormonais, nós temos 2 no mercado, com quantidades diferentes de hormônio, mas a aplicação é, digamos assim, o método de inserção é o mesmo, que é um dispositivo que a gente coloca lá no fundo do útero, da cavidade uterina, não fica grudado no útero, tá? Ele fica disposto num espacinho que a gente tem dentro do útero. Doutora, e o diafragma vaginal? O diafragma já foi muito utilizado, é um método que foi esquecido com o tempo, né? É um método de barreira. O que é o diafragma? Ele é um plástico que tampa, ele é colocado, tem que ser inserido algumas horas antes da relação e retirado algumas horas depois da relação sexual. Então, você imagina que ela exige essa disciplina, né? De você antever o intercurso sexual, e você usa junto com o espermaticida, que é um creme que ajuda a matar os espermatozoides, vamos assim dizer. Então, você coloca antes da relação, tira algumas horas depois, e é uma barreira, você cobre o colo uterino, então você impede que o espermatozoide que sobreviveu ao espermaticida, que ele suba pelo útero. O anel vaginal age da mesma maneira, doutora? Não. Aí o anel, ele não é fechado. O anel, ele é só o círculo. Vamos entender que o diafragma é um círculo tampado, então você tem um círculo e o círculo é tampado. O anel vaginal, não. O anel vaginal é só o círculo. E o anel, ele libera hormônios por 21 dias. Então, o anel, ele é mais prático nesse sentido. Não existe essa rotina de ter que ser colocado e tirado antes e após o intercurso sexual. Você coloca o anel no início do ciclo, 3 semanas depois você tira o anel vaginal, ele fica ao redor do colo do útero, ele se ajusta ao colo do útero, fica 3 semanas lá, depois você tira o anel, você menstrua, né, tem esse sangramento de privação, espera uma semana e coloca novo anel. O intervalo são 3 semanas para trocar o anel. E a própria mulher consegue colocar o anel? A própria mulher consegue. Se a mulher não tiver, assim, não tiver o costume de se tocar, né, mesmo por dentro da vagina, a gente ensina na consulta, ensinamos as posições, como que é mais fácil. Ela coloca para a gente ver o primeiro anel para ver se entendeu. A gente faz mostrar como que ela checa se o anel está no lugar correto. E também é um método muito bom para as esquecidinhas, né? Porque você imagina que não tem que ficar tomando todos os dias, então você coloca, deixa 3 semanas, só tem que lembrar do dia de tirar, mas hoje em dia você põe lá para apitar daqui 3 semanas, e daqui 3 semanas você retira o anel. E doutora, e o anticoncepcional, o injetável, a famosa injeção aí, também ajuda quem esquece? Exatamente. Então, esses métodos, eles surgiram depois, né, justamente para esse padrão de pacientes, assim, que não consegue lembrar, ou às vezes tem um problema fica muito à mostra, né, o comprimido, e ela não quer que todo mundo ali que convive com ela saiba que ela está tomando aquela medicação. Então, é só mais uma via de administração. E aí a gente tem os injetáveis, que tem também estrogênio com progesterona juntos, que são injetáveis mensais, então a paciente aplica todo mês no mesmo dia. Aí a gente tem uma tolerância aí de uns 3 dias, às vezes, para não cair no domingo, o paciente não ter como tomar no domingo, não é também assim, a ferro e fogo naquele dia, mas é uma injeção a cada 30 dias. E também tem a injeção só de progesterona, que é uma a cada 3 meses, então a cada 90 dias a paciente aplica uma injeção, que, aliás, esse método, ele é um dos mais seguros. Esse e o implante subcutâneo
são um dos métodos mais seguros, porque eles são de longa duração e não depende de muitos fatores ambientais, vamos assim dizer. Doutora, a senhora disse aí desses métodos mais seguros. Laqueadura também é considerada aí um método para evitar a gravidez? Exatamente, a contracepção definitiva feminina, que é a laqueadura tubária, é um método contraceptivo, só que diferentemente desses que a gente acabou de comentar, é um método considerado definitivo. Apesar que a gente sabe que a sua eficácia não é 100%, é próxima a ter, mas é considerado um método de contraceptivo, só que é definitivo. Então, são naqueles casos, precisa avaliar com bastante, de preferência por uma equipe, né? Com psicólogo e que a mulher consiga decidir que sim, ela não quer mais, porque depois a reversão dessa cirurgia, em algumas situações ela não é possível ou não é desejada. A gente falou aí, a laqueadura então é para a mulher e para o homem, é a vasectomia? Isso, e a vasectomia seria a contracepção definitiva masculina. Que também não tem O como único voltar atrás, método, né, doutora? é o único método masculino de contracepção, né, vigente no Brasil. A do homem também. A princípio, quando a gente decide e a gente indica esses métodos chamados definitivos, o casal, a pessoa que está decidindo, ela tem que estar em mente que ela está tomando uma decisão definitiva. Existem algumas situações onde é possível a reversão, tanto da vasectomia quanto da laqueadura tubária, mas são procedimentos mais delicados, que não, nem sempre são possíveis, e muitas vezes acaba não sendo possível mesmo fazer, e o casal, o homem ou a mulher em separado, que se arrependem dessa decisão, precisam partir para os procedimentos de reprodução assistida. A gente está aí falando então de alguns métodos contraceptivos e não pode deixar de falar, né, da camisinha. Tem a feminina e também a masculina. Exatamente, dos métodos de barreira, a gente falou do diafragma, né? Lembrando que o diafragma, só uma coisinha do diafragma, o diafragma precisa ser medido, tá? Você não pode ir na farmácia comprar o diafragma, porque o ginecologista tem que medir, é uma medida que a gente faz através de um toque vaginal, porque existem tamanhos diferentes, tá? Da vagina, e a gente precisa fazer essa avaliação antes. E os outros métodos de barreira são a camisinha feminina e a masculina. A camisinha masculina, ela é mais fácil de usar, tem mais aceitação, é um método contraceptivo e excelente também para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, né? E a camisinha feminina também é disponível, ela é um pouco mais difícil de inserir, vamos assim dizer, e aí não houve muita aceitação na nossa população brasileira, tá? Acho que por questões até culturais mesmo, mas é um método também muito bom, tanto para evitar as doenças sexualmente transmissíveis quanto a gravidez. Doutora, a gente está falando aí em métodos para evitar a gravidez. A pessoa utilizando um desses que a gente citou, mesmo assim, pode vir a engravidar? A gente vê muito vídeo na internet, principalmente mulheres que usam o DIU. Na hora do parto, o DIU está lá na cabecinha do bebê. Existem, para todos esses métodos, existem dois índices que a gente mede, tá? Existe um índice que a gente chama de índice de Pearl, que é assim, é o número de gravidezes para cada 100 usuários por ano, mas isso em condições, digamos assim, praticamente laboratoriais. E existe o índice que a gente chama de falha do método, que é, digamos, no dia a dia, o que a gente vê clinicamente. Você imagina que todos esses métodos, ele depende muito da adesão dessa mulher, né? Por exemplo, o comprimido, se esquece, se toma cada dia num horário, se está tomando alguma outra medicação, esqueceu de avisar que estava tomando contraceptivo, e algumas medicações cortam o efeito do contraceptivo oral. Ou então algumas situações, por exemplo, do DIU, que ele sai do lugar, ele não está no lugar certo onde deveria estar, então a eficácia diminui. Existem todos esses fatores, tá? Então, por isso que precisa ser discutido qual que é o melhor. Eu volto lá na minha fala, não só do ponto de vista clínico, né? Quais as doenças essa mulher tem, quais os remédios ela toma, mas também o estilo de vida. Às vezes, para a gente tentar diminuir
esses fatores que são externos, né? Para uma menina, por exemplo, que mora, que está estudando, trabalhando, trabalha o dia inteiro, estuda à noite, mas às vezes na rotina dela fica mais difícil a gente encaixar uma pílula que precisa ser tomada diariamente no mesmo horário. Talvez é mais fácil uma injeção que ela vai tomar ali todo dia 10, todo dia 15, e aí para ela passa a ser mais eficaz. Mas tem que tomar na data certa, a aplicação tem que ser correta, né, com um profissional que sabe aplicar, que é justamente isso, que é o uso na prática do método. Doutora Isabela, a gente está ao vivo aqui na tela da TV Câmara Campinas. O nosso WhatsApp é esse aí que está aparecendo no seu vídeo. Doutora, sobre esse tema estão chegando aqui algumas perguntas. Elisa Matias, ela não falou o bairro, mas ela pergunta o seguinte: quais hábitos podem interferir na eficácia da pílula anticoncepcional? É isso que a senhora respondeu agora. Alguns medicamentos, então toda vez que prescrever, que algum outro médico te prescrever uma medicação, sei lá, vou fazer um tratamento, um tratamento dentário, vou fazer um tratamento de estética que usa algumas medicações, às vezes, que interferem com o eixo hormonal. Precisa avisar o médico, fala, olha, eu tomo esse anticoncepcional, vai interferir com a função do anticoncepcional? Então, medicamentos é o carro-chefe. Outras coisas, por exemplo, diarreias, deve estar num quadro de diarreia, uma infecção intestinal, o remédio não vai absorver adequadamente. Então, também é uma situação que precisa ser avaliada. Então, é esse tipo de hábito, basicamente, do hábito intestinal e medicamentos. E tem que tomar corretamente, né? Todos os dias, preferencialmente dentro do mesmo horário. Não dá para ser, eu vou tomar hoje de manhã, amanhã de noite, isso também diminui a eficácia. Toma um, esquece dois. Aí também vai diminuindo a eficácia do método. Doutora, é essa pergunta, viu, da Patrícia Pereira. Esqueci de tomar a pílula um dia. Ela falou um dia. Pode engravidar? Pode. Aí a gente tem que avaliar qual pílula ela usa, porque a gente sabe, por exemplo, que as que têm progesterona pura, elas têm um efeito um pouquinho mais a longo prazo. Então, talvez esquecer uma não seria, assim, um motivo de se preocupar muito. Então, depende do tipo de pílula e depende em qual, eu falo para os pacientes assim, em qual número da caixinha estava essa pílula. A gente sabe que as pílulas, as 11 primeiras pílulas, né, as 10 primeiras pílulas do início do ciclo, principalmente pílulas de dosagens baixas. Hoje em dia a gente tem pílula com 15 microgramas de estrogênio, né? Então essas pílulas, elas inibem o eixo no início do ciclo. Então quanto mais no início do ciclo você tiver, maior a chance de falhar. O ideal é esquecer uma pílula, toma a que esqueceu, toma a de hoje e pelos próximos 3 a 5 dias associa um método de barreira. É o mais garantido, né? E doutora, É o mais garantido. tem mais pergunta aqui chegando. A gente está falando de pílula. A Augusta aqui do bairro Centro. Ela fala assim: posso começar a usar pílula por conta própria? Em qual momento começar a tomar? Ela está falando da pílula, mas qualquer outro método contraceptivo, ou até injeção, ou implante, tem um momento que ela tem que colocar uma data do mês antes da menstruação, no meio, depois? Quando e como começar aí a se proteger dessa forma? Olha, eu vou responder essa questão aí do quando, hein? Mas assim, não tome por conta própria. A gente discutiu aqui um pouquinho antes, né? Dos riscos de, às vezes, você ter uma contraindicação para aquele método que você não sabia que você tinha. Às vezes, aquele método não é o mais adequado nem o mais seguro para você. Mas, uma vez que você já sabe qual que é o método mais adequado, cada um deles tem um dia certo de começar. De uma maneira geral, o ideal começar um método novo sempre no primeiro ou no máximo no segundo dia do ciclo, que a gente considera que o ciclo começa no primeiro dia da menstruação. Então, no primeiro ou no segundo dia da menstruação, você inicia o método novo. Se a paciente já está em uso de um método seguro, por exemplo, tal, e
por exemplo, é um dos métodos que fica sem menstruar, como que a gente faz? A gente não vai ter o dia da menstruação para calcular. E aí a gente poderia começar não estando nesse momento da menstruação. Por exemplo, a paciente usa um injetável mensal, o trimestral, né, que é só de progesterona, e já tem 1 ano que ela não menstrua, agora ela quer colocar um DIU. Não dá para esperar ela menstruar para colocar o DIU. Se ela estiver dentro do prazo da validade da última injeção, pode ser colocado mesmo sem estar menstruada. Mas, de uma maneira geral, no primeiro ou no segundo dia do ciclo. Doutora, a senhora deu o exemplo aí do DIU. Tem uma pergunta aqui da Joana Dark dos Amarais. Qual a idade mínima para colocar o DIU? Ela está perguntando a mínima, eu já pergunto a máxima. Boa pergunta. Há um tempo atrás, se você pegasse uma literatura mais antiga, falava que existia uma contraindicação para adolescente usar DIU. Hoje isso já caiu por terra, tá? As contraindicações de DIU são muito poucas, basicamente infecções vigentes no útero, no colo, malformação uterina, sangramento que você não sabe a causa, gravidez, né? Quando você não pode descartar a gravidez. Mas tirando essas contraindicações que são raras, qualquer mulher pode usar o DIU, tá? E também não existe idade máxima. Vai depender um pouco da indicação, né? Por exemplo, uma mulher está com 49, 50 anos, já está aí próximo ao período onde a menstruação já vai terminar, o seu ciclo reprodutivo já está no fim. Talvez não valesse a pena usar um método que tivesse tão longa duração. Mas isso não é uma contraindicação. Tá? Então, a princípio, qualquer idade. Doutora, uma pergunta que tem chegado aqui bastante, 2 na verdade. Anticoncepcional engorda? Faz bem ou mal para a pele? Catarina Sanches está perguntando, a Lilian, a Thalita, pergunta em comum aqui. Perfeito, é uma queixa, uma dúvida bastante comum, né, das mulheres antes de usar. Eu vou começar pela mais fácil de responder, que é a da pele, tá? O anticoncepcional, quando a gente fala anticoncepcional, vamos voltar lá no início da nossa entrevista, que existem vários tipos. E aí os anticoncepcionais que têm estrogênio, eles tendem a melhorar a pele. Inclusive, alguns dermatologistas nos encaminham essas pacientes para que a gente associe no tratamento do acne, né, das espinhas no rosto, usar um hormônio de anticoncepcional junto, tá? E existem alguns progestágenos que eles ajudam muito no tratamento da acne. Por outro lado, tem alguns progestágenos que atrapalham a acne e a textura da pele. Então, mais uma vez, depende do hormônio que está dentro do anticoncepcional. A gente tem que entender que o anticoncepcional não são todos iguais. Então, tem alguns que ajudam e outros que atrapalham. Agora, falando do ganho de peso, existem algumas mulheres que têm uma maior receptividade a alguns tipos de hormônio e elas acabam como é que fala? Retém um pouco de líquido. E aí, na balança, vai aumentar um pouquinho o peso. Mas o teor de gordura do corpo, a composição corporal em termos de gordura, já existem muitos trabalhos que acompanharam milhões de mulheres ao longo de 10, 20 anos e não existe essa associação com o ganho de gordura. Mas de peso na balança, às vezes pode acontecer. Agora, doutora, a pessoa esqueceu de tomar, esqueceu a injeção, ou ela não usa nenhum método, teve a relação, a pílula do dia seguinte, quando tomar, é perigosa ou não? O que acontece com essa pílula? O que ela faz no corpo da mulher, doutora? Isso, essa pílula do dia seguinte precisa ser entendida assim. Ela está dentro, vamos dizer assim, didaticamente, ela vai estar dentro do capítulo de contracepção, né? Mas é o que a gente chama de contracepção de emergência. Não dá para fazer isso todo mês ou toda relação que tiver. Por quê? A pílula do dia seguinte nada mais é do que o comprimido com altas doses de hormônio. Esse hormônio vai encharcar o endométrio, que é aquela camadinha interna do útero de hormônio, e aí você vai tomar a pílula do dia seguinte um dia, para de tomar e vai descamar o seu útero. Então, o útero vai desmoronar,
a parte interna, que é o endométrio, vai sair um sangramento tipo menstruação. Então, veja bem, se a mulher tiver tido uma relação que, por um acaso, tiver tido algum encontro do espermatozoide com o óvulo, a fecundação, esse ovinho, né, que é o espermatozoide mais o óvulo, vai sair junto com esse sangramento, ou seja, vai impedir que essa mulher se torne grávida. Mas é um hormônio em alta dose. Então, precisa ser usado o mais rápido possível depois da relação. Os estudos mostram que a efetividade ela é maior quanto mais próxima da relação. E que até 72 horas tem um bom resultado. Depois de 72 horas, aí já não tem muita eficácia. Então, seria até 72 horas. E tomar cuidado só para que isso não torne uma rotina. E aí os seus hormônios vão ficar completamente atrapalhados. Porque você imagina que você fizer isso 2, 3 vezes no mês, você levar um choque hormonal em altas doses. Diante disso, É isso? exato. Diante disso, doutora, quantas vezes pode recorrer à pílula do dia seguinte? Então, não existe um limite, tá? Mas, digamos assim, você imagina que aquele mês você deu um choque hormonal. O ideal seria que o seu corpo deixasse um tempo para que ele voltasse a um fluxo normal, só daí uns 2 ciclos, para que todo o hormônio seja regularizado. Então, não existe isso na regra, tá? Mas se você usar 2, 3 meses seguidos, vai dar uma confusão hormonal que pode ter consequências a longo prazo. Entendi. Doutora, a gente falou aí de alguns métodos, né, que envolvem medicamentos, hormônios e os métodos naturais. Eles realmente funcionam? Tem aqui tabelinha, coito interrompido, checar a temperatura, né? Ah, tá mais alta, é melhor não. Isso funciona na prática? Realmente diz alguma coisa ou não? Funciona sim, desde que a mulher seja extremamente regulada. Então, assim, aquelas mulheres que têm ciclos irregulares, não dá para usar esse tipo de método natural. A premissa do método natural é que você tem ciclos completamente espontâneos, normais, ao longo do ano, tá? Porque, por exemplo, o método da tabelinha, para que a gente ensine a mulher a calcular, ela tem que trazer anotado os 6 últimos ciclos dela na consulta. Aí a gente faz uma continha e fala: você vai evitar a atividade sexual da data tal à data tal do mês. E funciona, quando bem empregado, funciona assim. Esse também de associar com a tabelinha da data a temperatura corporal, o aspecto da secreção vaginal, isso tudo ajuda bastante, tá? Mas vamos considerar assim, que o ciclo da mulher, ele muda por qualquer coisa. Eu brinco que mulher leva um susto ovulantes do dia, né? Então, é um pouco arriscado para, se você tá, por exemplo, vai fazer uma prova, houve uma mudança, fez um tratamento esse mês, tudo isso pode interferir com o seu ciclo, e aí bagunçou toda a sua tabela. Mas numa situação de estabilidade emocional, estabilidade afetiva, de vida e de ciclo menstrual, funciona. Mas é dos métodos naturais, eles que mais falham, justamente por isso, porque depende de muitos outros fatores, né? E o coito interrompido, doutora? O coito interrompido funciona, desses aí é o que funciona menos, né? E o porquê? Na verdade, as pessoas fazem o coito interrompido, às vezes, de uma maneira incorreta, tá? O coito interrompido seria você não ter a ejaculação dentro da vagina. O problema é que, às vezes, antes da ejaculação, já há uma eliminação de espermatozoides que ficam guardados ali na glande, né, do pênis masculino, aquela parte, a parte da frente do pênis, ali já pode ter uns espermatozoides guardados, e aí, antes da ejaculação propriamente dita, esses espermatozoides podem subir no canal vaginal e aí ocorrer a gravidez. Além disso, o coito interrompido, ele tem alguns aspectos em termos de sexualidade, principalmente feminina, com a questão de relação com prazer, que tem algumas consequências a longo prazo,
tá? Consequências sexuais no sentido de sexualidade mesmo, de resposta sexual, de desejo, lubrificação e orgasmo feminino. Doutora, chegando mais uma pergunta aqui sobre esse tema. Amanda do Parque Prado. Me disseram que urinar após a relação evita a gravidez. Isso é verdade? Também é um método natural? Olha, já pensou, ia ser bom, esse é mais barato de todos, né? Mas assim, ó, vamos dizer assim, ele não é considerado um método. Para a gente chamar de método, ele tem que ter sido testado, né, cientificamente falando. Não é um método, mas vamos imaginar o seguinte: teve a relação, e aí a ideia é que você fica na posição ereta, e aí no vaso sanitário você vai eliminar os espermatozoides ali junto com o ato de urinar. Mas alguns espermatozoides já subiram naquela secreção vaginal. Então, vão ter muitos que já subiram. Não dá para considerar método, não, tá? E doutora, mais perguntas chegando aqui. Olha só, da Laureni Silva. Ela é de Sumaré, Jardim Viel, e está acompanhando o nosso programa. Ela fez 2 perguntas. Eu gostaria de saber se tem algum método contraceptivo no mercado que os médicos não indicam de jeito nenhum, que tem que tomar cuidado com esses que vendem aí, nada de comprar. Até na internet a gente vê muita propaganda, né? O que tem que tomar cuidado? Tem algum que tem que evitar? E depois ela pergunta o Não, seguinte: se tem algum método que permite que a mulher continue sentindo as mudanças no corpo quando está no período fértil. Ela tomando o medicamento, pelo que eu entendi, ela consegue saber se vai estar fértil ou não? então vamos lá. Os métodos contraceptivos que estão disponíveis no Brasil, todos eles passam pela avaliação da Anvisa, tá? Então, se é uma medicação que você compra na farmácia, passou pela Anvisa, então está regulamentado, não tem nenhum que a gente contraindica. A gente contraindica aquele que não tem indicação específica para aquela mulher. Você não deve usar, por exemplo, a mulher ela tem um histórico, por exemplo, que ela já teve um derrame cerebral, ou ela teve uma trombose cerebral e ela quer usar esse hormônio aqui. Não, você não pode usar esse hormônio, isso é uma contraindicação clínica. Mas se está na farmácia, ele já foi testado o método, tá? Então, não temos nenhum método clandestino no Brasil, a não ser que você compre não nos meios legais, né? Você não vai na farmácia comprar, tá? Agora, em relação a sentir a período fértil, existe, por exemplo, todos os métodos naturais, você vai sentir o período fértil. Então, quem faz coito interrompido, quem faz o método de Billings, o método que é observar a secreção, ou tabelinha, você vai sentir o período que você está fértil. O DIU de cobre, por exemplo, também você sente, porque o DIU de cobre, a mulher continua ovulando. Então, ela pode sentir a secreção de ovulação, tudo normal. Então, assim, para cada método, a gente tem que saber até onde eu vou sentir que eu estou num período um pouquinho mais fértil ou menos fértil. Mas é fértil no sentido de ovulação, vamos assim dizer, né? Porque se você está usando um método, é justamente para você não estar fértil em período nenhum. E doutora, a gente está falando aí de métodos para evitar, né? Métodos que evitam a gravidez. Evitam a Isso. gravidez e não as doenças sexualmente transmissíveis, certo? Exatamente. Aí, para evitar as infecções sexualmente transmissíveis, somente os métodos de barreira. Aí não adianta tomar hormônio, não adianta colocar DIU, não adianta colocar implante, nenhum desses. E doutora, até quando a pessoa pode utilizar esses métodos contraceptivos? Até que idade ou não existe? Mais uma vez, a gente precisa individualizar. É necessário usar até quando a mulher tenha o eixo reprodutivo funcionando, tá? O eixo reprodutivo mesmo são a capacidade de ovular, né? Então, a gente tem alguns exames que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, às vezes a mulher chega lá com 47 anos e fala: meu DIU está vencendo, eu queria saber se eu já posso tirar o DIU ou se eu preciso colocar outro. A gente tem alguns exames laboratoriais que a gente pode lançar a mão para ver se o eixo dela ainda funciona do ponto de vista reprodutivo, mesmo que ela esteja menstruando.
tá? Às vezes a mulher está menstruando, mas ela já não está mais do ponto de vista fértil, né? Do ponto de vista reprodutivo funcionando. Então, a gente, às vezes, lá no extremo, no final da vida reprodutiva da mulher, às vezes a gente precisa avaliar isso. Mas contraindicação somente pela idade, a gente tende a diminuir a indicação de usar estrogênio para mulheres depois de 40 anos. É uma contraindicação, assim, relativa. Não é proibido, mas os métodos que têm estrogênio, as pílulas anticoncepcionais, por exemplo, com estrogênio, ou os injetáveis mensais com estrogênio, a gente tende a contraindicar a partir dos 40 anos, pelos riscos de tromboembólicos mesmo. E doutora, e na pré-menopausa, como que funciona? É esse o nome mesmo? Pré-menopausa? Hoje em dia a gente chama assim de climatério, né? Aquele período que antecipa um pouco, ou até mesmo passa um pouco a menopausa em si. É uma fase especial que não tem nenhuma contraindicação absoluta. O que a gente tende a fazer é balançar os riscos, né? A gente tenta colocar na balança assim. E a gente não chega todo mundo na mesma situação nesse climatério. Por exemplo, a mulher pode chegar no climatério e não ter doença nenhuma, não é diabética, não é hipertensa, nada, ou você já chega com todas essas comorbidades. Aí muda totalmente a indicação. Mas é um período que a gente tende a diminuir a dose do hormônio para aquelas mulheres que usam os DIUs ou o contraceptivo hormonal. Mas se não é hormonal, por exemplo, ela usa um DIU de cobre, não tem que mudar, não tem que tirar, não é contraindicado. Doutora, e qual que é a sua orientação, então, para quem está assistindo a gente, quer evitar a gravidez usando aí os medicamentos, os métodos que existem, os não naturais? Vamos lá. Primeiro passo, tem que procurar informações, tá? A informação segura, não é a informação que eu ouvi dizer. Então, a gente tem que procurar uma informação que seja mais adequada, porque existem muitos métodos, como a gente apresentou aqui. Existem vários tipos. Quando a gente chama de DIU, a gente não está falando que só existe um tipo de DIU. Quando a gente fala de anticoncepcional, não existe só um tipo de anticoncepcional. Então, a gente precisa conhecer os métodos, se informar deles, mas precisa de uma avaliação clínica. Precisa uma avaliação clínica ginecológica completa, uma avaliação de risco de tudo, né? Desde o exame físico até a história da pessoa mesmo. Porque não existe o melhor método contraceptivo. Se tivesse uma mensagem para eu deixar aqui hoje, seria essa. Não existe o melhor método, nem o pior método. Existe o melhor para você, assim como existe o pior para você. E você só vai saber se você procurar uma ajuda qualificada. E doutora, para quem não quer utilizar nenhum medicamento, quer utilizar o método natural, tem alguma orientação? Sim, aí para quem quer usar os naturais, aí também tem que procurar um profissional que está capacitado para te orientar. A gente viu aqui que existem algumas nuancezinhas, às vezes tem algumas continhas que a gente precisa fazer, alguns detalhes clínicos que a gente precisa explicar, a maneira correta de observar esses dados clínicos. Então, o ideal é procurar um profissional que seja acostumado com esses métodos para te orientar da melhor maneira possível, não fazer baseado num achismo ou num mito aí que pode te levar a uma gravidez não desejada, que é o pior quadro que a gente pode ter, né? Que é uma gravidez não planejada e não desejada. Doutora Isabela, eu estava já encaminhando aqui para o encerramento do programa, mas chegaram mais duas perguntas aqui para eu fazer. Eu vou fazer primeiro a da Daniela, do Bom Retiro de Hortolândia. Quero parar de tomar pílula. Qual outro método contraceptivo não hormonal que posso utilizar? É seguro? Sim, não deve parar de uma hora para outra, né? A pílula anticoncepcional, ela precisa ser tomada todos os dias, porque assim, amanhã ela já não está funcionando mais. Então, se você parar, no mês seguinte que você parou o método, você já está assim, livre para engravidar. Então, não pare sem orientação, tá? E aí tem que decidir, tem que entender por que você quer parar esse método, para a gente escolher um
que não tenha a parte ruim da pílula que você não quer mais. Você não quer usar hormônio? Não. Então, sem hormônio, a gente vai ficar com os DIUs não hormonais, os métodos naturais e os métodos de barreira. Doutora, a pergunta agora é da Guilhermina, do bairro Taquaral. Meu marido fez vasectomia. Posso confiar ou devo utilizar mais algum método contraceptivo? Ótima pergunta também. A vasectomia, diferentemente da laqueadura tubária feminina, a vasectomia a gente precisa checar se ela realmente funcionou. Então, o homem faz a vasectomia e um tempo depois, geralmente 3 meses depois, ele precisa fazer um exame, que é um espermograma, não é um exame de sangue, é um exame do sêmen, para ver se funcionou. Se fizer esse exame e mostrar que não tem nenhum espermatozoide no sêmen, pode ficar tranquila. Em relação à gravidez, vocês estão seguros. Agora, se ele não fez o teste, aí o ideal é que você use algum outro método até que ele faça esse teste. Doutora, uma última pergunta aqui. Matilda Vila Teixeira. É possível saber os dias férteis a partir do muco vaginal? A senhora até já comentou um pouquinho sobre isso. Sim, é possível sim. O muco, ele tem a qualidade do muco, as características do muco, ela muda ao longo do ciclo, né? E aí a gente tem como saber o período que você está mais fértil e menos fértil. Tem até no mercado aqui, no Brasil a gente não tem tanto, mas na América do Norte tem uns kits que você compra para avaliação desse muco e da temperatura. É bem interessante. A gente tem poucos aqui no Brasil, mas são úteis sim, dá para saber sim. Doutora, aqueles testes de farmácia de ovulação funcionam também? Funcionam também. Só que é uma mensagem boa aqui para a gente deixar. Eles são mais úteis para quem está querendo engravidar. Porque para quem não quer, ele funciona assim. Você faz o teste, vamos supor que ele dê negativo hoje, significa hoje não está um bom dia para engravidar. Ele não está dizendo que é impossível engravidar, ele está dizendo que não é o melhor dia para você tentar engravidar. Então, para quem está querendo engravidar, quando ele dá o positivo, ok, hoje está um bom dia para você tentar engravidar, então ele funciona. Mas para quem quer evitar, não é muito bom. Doutora Isabela, não para de chegar pergunta aqui. Eu preciso encerrar. Por isso, eu já vou deixar o convite aqui para a senhora participar mais uma vez do Saúde é Vida e te pedir também para deixar um recado final para quem está assistindo a gente nesse momento e não quer ter filho. Tudo bem, então vamos lá. O direito à gravidez é um direito adquirido, né? Um direito contemporâneo, a gente não pode abrir mão dele. A gravidez não desejada e não planejada é um problema de saúde pública e é um problema pessoal também, individual, né? Então, por isso é tão importante a gente conversar sobre os métodos contraceptivos. Não procure informações em fontes que não são seguras, porque existem muitos mitos, muitos conceitos errados sobre os métodos contraceptivos. Os métodos são vários, nós temos no Brasil muitos, nós temos a grande maioria deles, inclusive disponíveis no Sistema Único de Saúde, né, disponíveis para toda a população. Então, não deixe de se informar e procurar qual que é o melhor método para você. E em qualquer dúvida, não deixar que essa dúvida se transforme num pesadelo, né? Tem as informações, hoje a gente tem muito mais facilidade de acesso à informação. Tá aí, então, um recado da doutora Isabela Nelly Machado, médica ginecologista e obstetra. Doutora, como eu disse, tem muita pergunta ainda para eu fazer, por isso fica aqui o convite para participar mais vezes do Saúde é Vida e dos demais programas que a gente fala um pouquinho sobre saúde. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Perfeito, eu que agradeço. Vamos sim, vamos continuar esse assunto aí. A gente pode dividir em blocos de cada tipo de contraceptivo e deixar que o pessoal mande bastante pergunta, que é importante que todo mundo fique bem informado. Doutora, muito obrigada, então, mais uma vez. E a você de casa pode ter certeza que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto
aqui no Saúde é Vida. E lembrando que se quiser rever tudo que foi discutido nesta tarde, os temas abordados, é muito simples. É só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas que esse programa está disponível na íntegra. E se tiver sugestão, quer outro tema, tem pergunta ainda para fazer, quer saber mais, é só mandar sua sugestão para a gente, que a nossa produção vai atrás de um especialista, assim como a gente fez na tarde de hoje. O Saúde é Vida fica por aqui. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição e continue acompanhando aí toda a programação da TV Câmara, porque tem muito conteúdo e de qualidade. Se cuida! Tchau!